Obrigado. Então, boa noite a todos, bem-vindos de volta ao nosso belo planeta, ao caos, porque realmente não deixamos faltar absolutamente nada. Estamos falando propriamente. Também há notícias do Golfo Pérsico, 2 mísseis que caíram nos Emirados. E, obviamente, Trump, que diz que continuam reclamando, mas na verdade rejeitaram completamente os 14 pontos propostos pelos iranianos. E então a proposta depois é que basicamente voltam a atirar uns nos outros. Enquanto isso, já que a África é sempre um continente tranquilo, onde tudo funciona como um relógio, deem uma olhada. A live anterior sobre o Mali, onde já tínhamos antecipado essa confusão. Agora está todo mundo fugindo, então chamei o Luciano Polichiene Nacional. Obrigado por estar aqui. Para explicar que, na verdade, envolve mais países, porque eu vi também Burkina Faso, Níger. Os outros têm medo de que tudo isso acabe se espalhando também para os seus territórios, e assim pode se tornar uma guerra regional. É interessante porque, depois da fuga dos franceses, a chegada das tropas russas, primeiro Wagner, depois Afrika Korps, sempre porque eles não são aqueles que precisam ser desnazificados. Obrigado a todos. Quem sabe no que ele se inspira, né? Digamos que a situação virou um caos, então vamos fazer um resumão. E no caos, digo, realmente no caos, quer dizer, estamos falando de ataques a cidades que tinham sido retomadas pelos russos, como Kidal, assassinatos de ministros, de generais, do seu círculo próximo. Até o líder precisou fugir de Bamako? Estamos realmente falando de um Estado que está desmoronando, e isso é interessante. Luciano vai nos explicar isso em detalhes. Como as várias milícias, porque não é só o pessoal do Jotanin que são, como é, ligados à Al-Qaeda, ISIS. Também existem vários tuaregs independentistas, vários outros grupos que fizeram, digamos, entre aspas, paz entre eles. E todos eles se uniram para fazer essa superofensiva. Sim, você falou praticamente tudo o que tinha para dizer. Então, único aviso, hoje à noite tem um monte de vídeos, então esperamos que não derrubem a live, como sempre. Porém, tendo que falar de um conflito que, entre os conflitos africanos, talvez seja aquele que menos acompanhamos, sobre o qual estamos cada vez menos informados. Pensei que poderia ser mais útil usar um pouco os vídeos. Uma breve consideração preliminar que eu fazia hoje, enquanto revisava antes, sobre o que aconteceu no Mali em 25 de abril, pode ser, dependendo de como vocês quiserem interpretar, a queda do mito da invencibilidade russa na África, a queda de uma narrativa ocidental, que talvez tenha exagerado a percepção em relação ao que os russos realmente poderiam fazer na África e o quanto poderiam mudar as dinâmicas de determinados conflitos. O Mali é um desses, mas acima de tudo é objetivamente, eu acho, um dos exemplos mais evidentes nos conflitos africanos contemporâneos de uma estratégia completamente errada, no sentido de que tudo o que podia ser feito para chegar a esse desastre, nos últimos 2 anos, mais ou menos, foi feito. Então, começando por um mapa muito simples, este que vocês veem é um mapa do Africa Center for Strategic Studies, que fez um levantamento dos principais ataques. Lembremos, foram feitos apenas no dia 25 de abril de 2026, então tudo no mesmo dia. E começando do norte até o sul Bamako. Foram todos feitos mais ou menos simultaneamente, uma série de meios muito diferentes entre si e com objetivos bastante distintos. Porque enquanto no caso, como por exemplo de Kidal, nós assistimos a uma guerra quase de insurreição, digamos, a movimentos de tropas muito rápidos, focados na reconquista de um centro urbano. No caso de Bamako, vimos o ataque terrorista no sentido clássico, ou seja, aquele que visa decapitar alguns dos principais líderes de um governo inimigo. Vou te dar uma ideia geológica. Sabe do que isso me lembrava? A ofensiva do Tet.
Você não foi o único a fazer essa comparação. Com ataques internos, como na embaixada, ações para tentar atingir, digamos, o aparato governamental, além de uma ofensiva militar propriamente dita. Eu acrescento outra coisa que acho bastante típica dos tuaregues. Ou seja, enquanto a ofensiva do Tete tem uma série de demonstrações, ou de coisas que são aquelas que vimos, ou seja, atacar simultaneamente em vários pontos. No caso, você deve lembrar que estamos falando dos tuaregues. E basicamente isso se encaixa, então, nos três modos. Na disciplina da guerra, digamos, nos três tipos de ataques em nível tático, que são, pelo menos os Teladaci, ou seja, um dos Fojas, um dos principais grupos entre os tuaregues, identifica que são três, são o ACCA, o Teuete e o Acafal. O ACCA é basicamente o contra-ataque, ou seja, você me ataca e eu respondo. E geralmente tem como objetivo a conquista de bens. O Teuete, por outro lado, é quando você basicamente precisa restaurar sua honra. E então, basicamente, você não tem a necessidade de anunciar o ataque. Não precisa declarar guerra, até porque nesse caso ela já está declarada. Mas são uma série de ataques que você faz com uma forte carga de honra. Haveria um terceiro, que é o Acafal, que tecnicamente seria quando você responde a um ato particularmente bárbaro e desumano do seu inimigo com um ato igualmente bárbaro. Não digo isso para me achar, mas porque há um fator extra na ofensiva do Tete, e vamos ver isso nos vídeos daqui a pouco. O uso das motocicletas foi fundamental, mas o uso das motocicletas como uma cavalaria moderna. Ou seja, o que eles fazem até hoje é mais ou menos uma tática de pilhagem. Lembra muito as cargas de Lourenço Tarabia na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, entrar é como uma onda devastadora. Exército, mas essa é uma tática que você só pode usar quando percebe o adversário como mais fraco. Porque se o adversário for determinado, estiver entrincheirado, está pronto. Eu me referi ao Tete porque eles entraram vestidos como malianos, com uniformes malianos. Sim. Moto, picape, eles fizeram com um carro-bomba, que é mais ou menos o que eles estavam tentando fazer. Sim, fizeram um carro-bomba para a região. Destruiu a casa, matou o ministro da Defesa e o coronel Sadio Camara, que era o chefe da junta. Não. Sadio Camara, vamos vê-lo em breve. Sadio Camara é o ministro da Defesa. Mas é importante porque ele é o homem que negociou a região. E o Assimi Goïta, o chefe da junta, não é? Exatamente. O presidente do governo de transição, Assimi Goïta, que é um coronel que nesse meio tempo se autoproclamou general. Câmara, porém, era, entre outras coisas, uma particularidade. Câmara era o ministro da Defesa que negociou a chegada dos russos com Prigojin. Wagner. Em 2021. O que é paradoxal, por uma dessas ironias da história, é que Camara, pelo que me dizem, também tinha cidadania francesa. Então, até hoje, ele deveria ser o 55º ou 59º soldado francês morto no Mali após a retirada da França. Isso é para te fazer entender o nível de complexidade. O que você disse sobre o Tete, com certeza vários administradores fizeram uma comparação entre as duas coisas. Mas, como eu te disse, isso deve ser certamente relacionado a coisas que já conhecemos, a observações que depois são feitas em outros conflitos ao longo dos séculos. Mas você sempre deve levar em conta, e talvez esse seja o ponto central de toda a discussão sobre o que está acontecendo no Mali, que objetivamente os Tuareg são um mundo à parte. Tanto é que se você assistir ao primeiro vídeo, já pode ter uma ideia de como eles lutam. Exato, esses são homens da Frente de Libertação. Esses do Azawad, que estão carregando os morteiros com os quais atacaram Kidal durante a ofensiva, tudo isso enquanto tomam chá. Então isso te faz entender, mais ou menos, por um lado, esse é certamente um vídeo de propaganda feito para mostrar que derrotamos vocês sem esforço. Mas também te faz entender como eles realmente estão entre as populações, especialmente nos últimos 20 anos, particularmente acostumados a lutar, tanto em condições de inferioridade em relação aos inimigos, quanto de forma mais geral em condições climáticas extremas.
Nós, ocidentais, ao falar de clima extremo, sempre pensamos nos campos congelados da Ucrânia. Mas aqui você está lutando, agora não sei quantos graus estão aí, mas acontece de você lutar em dias que fazem 40 graus de calor seco. Você está armato e olha o Beto, com o colete tático e tem que lutar. Pergunta difícil: quem fornece armas a eles? De onde vem? Então, Vamos ver em breve, vamos ver em breve. Normalmente, eles não têm grandes suprimentos de armas, no sentido de que eles basicamente derrubam e roubam. A coisa que eles mudaram muito após a aliança com o Jotanim, com o grupo pró-Al-Qaeda, do qual falaremos em breve, é que começaram a usar drones. E tanto é que nisso, os ataques com drones têm sido uma constante nos últimos 2 anos e meio, 3 anos de conflito. Mas devo admitir que, desta vez, eles demonstraram ser muito hábeis ao aprender. Mostraram em um tempo relativamente curto que conseguiram integrá-los dentro dos seus protocolos operacionais. Isso que você vê é um trecho de um vídeo onde, segundo a fonte, os russos já estavam... Os malianos, na verdade, neste caso, já estavam em retirada. Quanto isso está prejudicando economicamente a Rússia e o Mali? Meu Deus, não, economicamente eles deveriam lucrar, no sentido de que Wagner, Africa Corps, são pagos de qualquer forma. Em termos de imagem, não. Isso se soma à Venezuela, ao Irã, à Síria, há 5 anos. Sim, então, isso é verdade. mas é importante analisar as coisas isoladamente. De todo modo, sabia-se da existência do Wagner. Quero te perguntar uma coisa também, mesmo tendo o Wagner, né, que fizeram o acordo, como é que, porém, a Simiguita, que foi atacado na sua residência em Bamako, foi salvo por mercenários do grupo turco Sadat? Ele não confiava nem nos russos? Ou era uma situação dupla, então? Vamos ver isso depois, pois também coloquei um vídeo do Sadat para você conferir o treinamento deles. A questão era essa. Goita basicamente decidiu que a guarda presidencial foi treinada pelos turcos. Isso dentro de uma lógica de divisão de poderes internos na junta, onde basicamente os russos sempre foram considerados algo do camará e do chefe da inteligência com E. O medo é que, obviamente, se todos os filhos de pessoas que são pagas por alguém que pode se tornar seu rival, isso é um grande risco. Então, por isso, neste ponto, Goita decidiu colocar outra coisa na jogada. Aproveitando o fato de que os turcos já forneceram alguns TB2 e, basicamente, ele decidiu ter esse treinamento com os turcos. Os turcos para a guarda presidencial. O que aconteceu, depois veremos, acredito que haja algum vídeo de Bamako também, é que durante a ofensiva os russos praticamente se dissolveram. Mantiveram as posições só em Bamako. O Africa Corps divulgou um vídeo, coloquei para você depois. Mas os turcos, pelo que entendi, não só conseguiram colocar Goita em segurança, mas também desempenharam um papel bastante importante na estabilização de Bamako no dia do ataque. Isso que vocês estão vendo, isso é predominantemente uma afronta. Esses são os grupos da Frente de Libertação do Azawad que entram no escritório do governador, que é outro tuareg chamado Agamu. Hoje à noite eu vou dizer tuareg muitas vezes, mas na verdade os grupos do norte incluem uma série de etnias que não são necessariamente tuaregues. Aqui o que vocês veem é até mesmo um combatente da FLA posando com o uniforme de Elash Agamo, que é considerado por eles um traidor. Por que ele, um tuareg de Kidal, decidiu apoiar e agir como governador do governo de transição? Agora, todos esses elementos, digamos, pitorescos, que têm pouco valor para uma análise tática ou militar, são úteis para que vocês entendam como realmente Kidal, o baluarte do norte, a capital dos tuaregues, o centro estratégico mais importante para o norte do Mali, caiu de fato em pouquíssimo tempo e com uma facilidade bastante impressionante.
Pequeno detalhe, antes de falar dos russos em Bamako, os russos também estavam em Kidal. Aliás, os russos fizeram pelo menos 3 ofensivas tentando fazer as forças da FLA capitularem a partir de Kidal. Uma delas já tínhamos analisado na live anterior, a Batalha de Tinsawaten, que até 25 de abril foi a maior derrota. Sofrida pelo Wagner e pelo Afrika Korps na África. Mas o que aconteceu basicamente, pelo menos segundo os primeiros relatos que recebemos, é que os russos se entrincheiraram em sua base. Essas imagens que vocês estão vendo são de Gao, outro centro-chave do norte, que foi rapidamente ocupado e depois, ao que parece, eles se retiraram, posicionando-se nas aldeias tuaregues próximas. Veja como eles avançam rapidamente. E além disso, avançam de maneira muito rápida em picapes, sabendo que não tem dados. Que geralmente é a primeira contramedida que você tem contra uma ofensiva. De qualquer forma, eu estava te dizendo, os russos se fecharam em Kidal, em uma base, e iniciaram negociações com o FLA para salvar suas vidas. E então, basicamente, eles foram evacuados. Escoltados pelo FLA, eles retornaram para o sul. Pode parecer um comportamento ilógico, mas na verdade, quando passamos para a análise estratégica do ponto de vista da aliança... Perfeitamente. É importante ressaltar esse fator, porque os malianos tinham certas expectativas em relação aos russos, que obviamente evaporaram. E alguns membros do Estado-Maior, sob condição de anonimato, chegaram a dizer que foram traídos pelos russos, porque eles esperavam uma resistência de um certo tipo que não se concretizou. O outro aspecto, quando vemos as imagens, reparem que tudo acontece no mesmo dia, no mesmo horário. Qual a estimativa do tamanho do contingente russo? Estima-se que deveriam ser cerca de, acredito, entre 5.000 e 10.000 efetivos, mas eu não tenho certeza. O Afrika Korps nunca diz quantos efetivos tem. O ponto fundamental é este. Então, o modo de funcionamento, pelo menos no Sahel, da máquina russa é o seguinte. Esses contingentes bastante reduzidos, que fazem treinamento e operações limitadas com uma propaganda martelante, ok? E essa propaganda martelante, obviamente, visa te mostrar, em primeiro lugar, os sucessos supostos ou reais dos russos e dos governos de transição. A segunda coisa que ela tenta te mostrar é essa eficiência militar. Na prática, porém, a ofensiva de 25 de abril no Mali te mostra como as duas coisas, ou seja, há claramente, inegavelmente, uma desconexão entre as duas coisas. Porque o que você viu é que, objetivamente, os russos têm linhas logísticas que são muito, muito longas. Não têm conhecimento do território, não têm nenhuma grande experiência em termos de contra-insurgência, ou seja, loro modo di fare contra-insurgência. E, fundamentalmente, eles bombardeiam os centros habitados, Chechênia, Grozny, etc. Isso mostrou todas as suas limitações, no sentido de que agora, na minha opinião, o que estamos vendo, pelo menos nesta primeira semana, é que os russos estão progressivamente abandonando o centro e o norte do país. E estão se entrincheirando em Bamako na tentativa de defender, manter as posições. Na verdade, como veremos em breve, o objetivo final deles mudou consideravelmente, no sentido de que, por muitos anos, eu e outros dissemos que o objetivo final do Wagner é ser uma guarda pretoriana que defende o governo de transição, enquanto uma parte, pelo menos do governo de transição, se beneficia das matérias-primas dos países onde estão no poder. E até hoje, de fato, é assim, porque a guarda pretoriana está na capital e no momento em que você não está no resto do país,
Tirando a propaganda, fica difícil dizer que está combatendo o terrorismo. No máximo, você está defendendo a capital. Assim você percebe que, por esse ângulo, é uma derrota para os russos. Também me dá vontade de dizer isso. Por uma questão de correção, eu fui, até pouco tempo atrás. Aconteceu de eu participar de alguns congressos onde ouvia pessoas dizendo que os russos estão se espalhando pela África. Sempre fui bastante cético em relação a essa visão, porque objetivamente não acredito que até hoje eles sejam uma força capaz de fazer a diferença. Ainda mais enquanto a Rússia está assim. combattendo la guerra in Ucraina, che ha naturalmente la precedenza. Anteriormente. Mas acho que também foi uma superestimação da nossa parte. E o que vocês estão vendo, como eu disse, a gente já tinha falado sobre isso na live anterior. É objetivamente esse uso das motocicletas, ou seja, esse uso das motos como uma espécie de cavalaria. Preciso dizer que essa constante está ganhando espaço em outros conflitos, como no Sudão. As REs, que as usaram bastante. e como vocês podem ver, aqui está Mopti, centro-chave para o domínio do centro do país. Tranquilamente, eles entraram e saíram de maneira extremamente fácil. Aliás, essa coisa do barulho das motos, de andar por aí e causar o maior caos com as motos, acho que também tem um valor psicológico. Ou seja, no momento em que você sabe que o exército teme o seu avanço, muita gente ouve o barulho da moto. E já começa a se preocupar. E foi isso que eles fizeram em Bamako. Eles em Bamako, depois de matar o ministro da Defesa, o chefe da inteligência, o chefe do Estado-Maior do Exército, continuaram simplesmente andando de moto pelos vilarejos ao redor, para uma demonstração de força. No caso de Burkina Faso, é ainda mais evidente porque há vários testemunhos desses grupos armados. Contexto diferente, grupo diferente, o ronco das motos enquanto eles circulam livremente pelo interior das áreas rurais. Então, digamos que é um conflito de moto, mais adiante consegui até isolar uma imagem. Você perguntou onde eles acham as armas? Aqui estão, no sentido de que eles nunca poderão usar um helicóptero porque não tem pilotos, mas em alguns casos eles desmontam as metralhadoras, pegam a munição e basicamente sempre conseguiram as armas dessa forma. Acho que este é um Mi-24 e este, aliás, fazia parte de um lote que tinham dado com muita pompa quando Wagner tinha acabado de ser deslocado para lá. Mas então parece mais um helicóptero de transporte do que uma canhoneira, porque não tem as gôndolas laterais, talvez nem saibam usar os mísseis. Então, com certeza, o transporte é fundamental, porque o país é imenso, então sempre há necessidade de transporte de tropas, para forças de reação rápida ou coisas do tipo. Com certeza, eles usaram isso como para a função anticarro, enfim, para atingir alvos ar terra, e esse especificamente não, mas alguns helicópteros estavam equipados com esse tipo de coisa. Aliás, só abrindo e fechando parênteses. Mas como você sabe, também em outros contextos, quando você fala de outras coisas, chegam muitas perguntas para você sobre a China, sobre as capacidades reais no nível militar chinês. Então, 2 semanas atrás, os chineses enviaram lançadores de mísseis terra-ar e eu fico sabendo que eles não funcionaram, considerando que eles poderiam tranquilamente ter usado hidro. Além do fato de que são coisas que eles também têm lá, não sei quanto valor podem ter. No momento em que você se encontra combatendo uma insurreição desse tipo... Olha, essa história das motocicletas eu vejo meio complicada. Ah, não! Mas eles mandaram umas coisas, isso também é interessante. Isso foi publicado pela Africa Corps. Aliás, como vocês podem ver, é um vídeo bastante longo, 4 minutos. Me surpreendeu porque dificilmente eles publicam vídeos desse tipo. Você sempre vê um pouco os vídeos que publicam na Ucrânia, vídeos desse tipo no Mali, e depois, obviamente, quando você faz lives sobre a Ucrânia, você encontra várias. Essa era a ex-base, sim, era a ex-base dos franceses da MINUSMA. Eu reconheço imediatamente pelos sacos, exatamente isso nasceu com os americanos. Exatamente.
Essa era a antiga base da MINUSMA, que fica ao lado do aeroporto central do aeroporto de Bamako. Mas esse vídeo que eu reforço, normalmente não é algo que publicam, pelo menos na África. L. E ele publicou, na minha opinião, quando circulou a notícia da acusação de traição por parte dos Estados-Maiores malianos. Na minha opinião, é isso que você percebe facilmente que eles quiseram demonstrar. Nós estamos aqui e lutamos. Vale dizer que eles já haviam feito isso antes, como em 2024, quando houve o ataque simultâneo a Bamako. Desculpa, preciso ouvir um pouco porque não consegui ver todos os vídeos. Vai. Não se ouve nenhum fogo de retorno. You said so. Então, na minha opinião, eles atiram, mas não se ouve nenhum assobio, nada. Estou te dizendo menos. Eles atiram em uma direção, mas note que ali pode haver um MiG-15. Sim, não. Mas estou te dizendo objetivamente vídeos de propaganda do Wagner. Depois na África, eu vi vários, fotos quantas você quiser. Telegram. Quello che ti pare. É a primeira vez que eu vi um vídeo assim, em outros lugares então nem se fala. República Centro-Africana não tem, Burkina Faso não tem. Cidade, na minha opinião, pode ser uma chave de leitura, mas não tenho certeza. Até lançam RPG em certo momento, mas não dá para entender. Mais do que isso. Também é estranho o fato de que será a única unidade que não sofreu baixas. Aba, mas com o 25 primeiro, porque normalmente não quero ser cínico, mas todos salvos. E enfim, isso era para dar uma perspectiva do que aconteceu em Bamako e de como deveriam. O condicional é obrigatório. Ter lutado contra os russos em 25 de abril. Mais do que tudo, eu diria que você poderia ter publicado um de que tal, já que você estava lá, não é? Forse. Não, em que tal talvez tivéssemos percebido que eles se recolhem no quartel e conversam com o pessoal da FLA. Depois tem a retirada, elas são ouvidas, eu até encontrei os vídeos para você, mas essa é a perspectiva. O que eles fizeram? No final, uma força de 5.000 homens espalhados em um país assim. Se o exército regular não aguenta, não é como se você pudesse lutar no lugar deles. É um pouco como a Síria. Eles também tentaram, no começo, bombardear as forças. Então, sim. T-55, Cristo. Não, tinha algo aqui em cima, mas depois com cortes. Porterone me parecia ou um T-55 ou um T-62, não dá para entender direito. E o que me vem à cabeça é que te digo, não sei, na lista militar é você. É a primeira vez que vejo um vídeo tão detalhado dos russos lutando no Mali. Olha. Não tinha visto nada parecido quando os mercenários romenos recuaram da outra vez. Do Congo? Sim. Mais ou menos, eles estavam em uma base. Espera, estão vendo a torre tão baixa? Um T-62. Quer dizer, são vídeos só para constar, para mostrar que mais ou menos atiram em alguma coisa do outro lado. Mas se você assiste a um vídeo real de combate na Ucrânia, sim. Isso sim. Mas como eu te disse, eu sinto os tiros dos outros chegando. Os que passam muito perto assobiam, os mais distantes fazem um barulho abafado. Mas dá para ver. Até porque o comportamento, esses caras estão atirando. Quando você atira... Eu conheço milhares desses vídeos e também os fiz analisar por vários militares. Quando você atira, serão meus amigos. Mas digamos, fogo de supressão contra o outro lado. Você não está esvaziando um carregador inteiro. Eles nem mudam de posição, não recuam. Fica tranquilo, pode atirar tudo. Sì,
Eles deixam esfriar. Então, eu te digo até mesmo, desculpa, isso aqui é um da Wagner. Ele com certeza veio do exército, tem treinamento militar. Assistam a qualquer vídeo de treinamento militar sério e me digam se alguém recarrega sem cobertura. Nunca se recarrega sem cobertura. Você se abaixa, volta para a cobertura e recarrega. Você só faz isso quando sabe que do outro lado ninguém está atirando em você. Duvido até da formação daqueles que fizeram este vídeo aqui, porque de qualquer forma, chega um ponto em que você quase tem memória muscular para essas coisas. Ou seja, você atira em rajadas e mira, volta para a cobertura e recarrega. Esses caras ficam em pé o tempo todo. Só faça isso se tiver certeza de que não há ninguém do outro lado. Então vou te dizer, eu tenho um conhecimento geograficamente e tematicamente muito limitado. O que posso dizer é que eu vi muitos vídeos parecidos na Ucrânia, inclusive de ucranianos. Então, mais ou menos eu sei que agora estão fazendo muitos vídeos desse tipo. per mostrare. Todo mundo faz. Tem um vídeo em que um ucraniano atira saindo da trincheira, eu acho que com 56 RPG, sim. Cerca de uma linha de árvores do outro lado. Se havia russos lá, não fazia. Mas a questão não é se realmente tinham russos lá, etc. A questão é que é a primeira vez que vejo uma coisa dessas na África. De qualquer forma, acompanho o grupo Wagner desde 2019, mais ou menos, na África. Nunca vi um vídeo assim. Sim, esse tipo de coisa jogada assim. Bom, digamos que há muitas dúvidas sobre essa ação. Mas são muitas dúvidas. Você teria ficado intrigado com esse vídeo. Mas, em vez disso, você pode ver o que aconteceu em Kidal. Essas são todas, digamos, mais evidentes. Então, basicamente, os russos em Kidal, lembrando a cidade mais estratégica do norte do Mali, se entrincheiram. E ao amanhecer de 26 de abril, depois de negociar com a FLA aceita permitir que os russos sejam evacuados. Então, basicamente, eles saem de Kidal. Na verdade, entre ontem e hoje, houve outras desmobilizações de Gelok, Tessali, então todo o centro-chave do norte. Isso reforça ainda mais a hipótese de que eles estão se reposicionando, no sentido de que entenderam que o desdobramento ao norte está estendido demais. Eles estão muito distantes, as linhas logísticas também. Considere que uma das principais linhas logísticas, pelo menos os reabastecimentos para os russos no Mali, é a de Aquileia. E então, obviamente, quando você fala de algo que de Conakry deve chegar até Kidal. Stai parlando di migliaia di chilometri. Então eles basicamente estão desmobilizando aqui e em Kidal, mas é uma tendência que continua avançando. Digamos que todos estão voltando para a mira capital e em alguns minutos conseguimos explicar também por que eles estão se movendo em direção à capital. Se você for para o próximo vídeo, deve haver um vídeo sobre os prisioneiros malianos. Em vez disso, porque uma pergunta que alguém poderia fazer não é só e exclusivamente de onde eles pegam as armas, mas de onde vêm os homens. Objetivamente, o que vimos depois de Kidal é que muitos membros do exército maliano decidiram se juntar aos rebeldes, provavelmente para salvar suas vidas, e tiveram todas as armas confiscadas. Sim, também há imagens da FLA entrando nos abrigos. Abrindo e fechando parênteses, a FLA é muito mais explícita na mídia do que o JMU. Mas sim, eles confiscaram várias armas. Com certeza pegaram. Não, também as armas. Meu Deus, talvez ele tenha. Não. Não? Bem, meu Deus, depende de como você negociou. Talvez você diga, deixo todas, mas algumas para defesa você mantém. Sim, mas geralmente eu vi caminhões cheios de homens sem armas. Sim, não. Então, eles com certeza, porque você fica numa situação de confiar e desconfiar, sem saber se aqueles podem te assustar. Atiram em você, soldado normal, em cima de um caminhão daquele tipo, numa situação em que a equipe gostaria de ter a arma pronta. No caminhão eu não vi ninguém com uma arma pronta, no segundo tinham 2.
Sim, mas depois tem uma questão fundamental que é justamente essa. É interessante que eles deixaram lá os LMRs, deu para ver claramente alguns lançadores de foguetes russos passando. Então, assim, Com certeza eles pegaram um monte de morteiros de Kidal. Desce aí. Então, este é o vídeo sobre os prisioneiros. Então você deveria... Bem, esse é outro. Esse é o primeiro vídeo deles começando a desmobilizar a cidade de Kidal. Então, obviamente, também lá. Fator a ser levado em consideração para o desenvolvimento das relações russo-malianas, o acordo com os tuaregues. É que vocês brancos se deixam ir embora. Os outros, os efetivos do exército, Bambara em vez de Peul, ficam aqui conosco, ou seja, ficam aqui com a gente. O que acontece é o seguinte, basicamente eles dizem para eles, você quer se juntar a nós? A gente deixa. A gente deixa você se alistar com a gente, devolve seus documentos e jogada inteligente. absolutamente reintegrá-los às suas fileiras. Sim, na realidade, se você começa a matá-los, eles ficam mais propensos a se defender até o fim. Se, por outro lado, eles têm a chance de mudar de lado, você aumenta suas fileiras e ainda incentiva os outros que veem os russos indo embora a largar as armas ou passar para o seu lado. Há outro fator, no sentido de que eles várias vezes mantiveram soldados malianos em cativeiro para depois trocá-los. Muitas vezes com sucesso, nem sempre, mas frequentemente com sucesso, em troca de libertar os seus homens. Durante a presidência, sim. O fato de filmarem, de mostrarem o tamanho da fila, de verem as pessoas passando para o outro lado, tudo isso serve para aumentar a velocidade da queda do exército regular. Sim, também há um fator de governança que veremos em breve quando falarmos sobre quem realmente realizou as operações. Mas também há uma mensagem no nível das relações interétnicas. No sentido de que, logo depois, a propaganda russa começou a martelar, dizendo algo que, veja bem, na minha opinião, também é verdade em certos momentos, do fato que os tuaregues tinham massacrado Barabé, tinham massacrado esta ou outra etnia, enfim, pessoas negras. Eles fizeram essa operação de contra-influência dizendo, não, vejam, quem se rende e se junta a nós, nós respeitamos, enfim. Então também é uma batalha de propaganda e contra-propaganda. Deixando claro que eu não quero santificar ninguém, inclusive os tuaregues, então não excluo que tenham ocorrido episódios de violência interétnica. Vá um instante para a aba do balanço. Então, o que vocês viram também com base nas nossas digressões um pouco mais técnicas, foi isso que eles conseguiram em 25 de abril. Morre o ministro da Defesa e o autor do acordo com a Rússia. Morre o chefe da inteligência, Modi Bokoné, que é muito importante porque era quem havia iniciado algumas negociações com os insurgentes sobre questões particularmente específicas. Morre o chefe do Estado-Maior do Exército, Moussa Diarra, discípulo de Camará, e Kidal é retomada pelos insurgentes. Os outros grandes centros, pelo que entendi, estão livres, no sentido de que não há FLA e JNIM dentro, mas eles estão posicionados nos arredores dos grandes centros. Vou te dizer que Kidal estava bastante isolada ao norte, então... Kidal é um reduto da FLE. Quer dizer, lá você está lutando... na área deles, loro hanno combattuto letteralmente. Você está lutando? Cioè, hanno lottato contro l'impero del Marocco, hanno lottato contro... É um C, é um pouco. 3 vezes. Então, digamos ali, você está realmente no seu elemento, com uma linha logística curta. É muito. Quanto passava pela Argélia e quanto se retiravam? Aqui... Isso eu estava prestes a te dizer. Então, praticamente, as famílias dos notáveis, dos teladais, dos fogas, todos têm relações de parentesco além da fronteira. Mas por que a fronteira para nós ocidentais, ou para quem olha os mapas, existe, para um tuaregue é sempre deserto? Então, com certeza, existem linhas de abastecimento, linhas de parentesco, tanto que o próprio líder do Jotanim, Yada Gali, segundo dizem, se refugiou na Argélia de 2016 a 2020. Tem certeza?
Mas se vocês forem recuperar a live que fizemos sobre o Mali, a anterior, na Batalha de Tinsawattern, que é um centro que fica literalmente na fronteira com a Argélia, ou seja, uma parte da cidade está no Mali, uma parte da cidade está na Argélia. Aquele é certamente um ponto logístico para eles. Pergunta: existem movimentos separatistas na Mauritânia? Não, na verdade não há movimentos na Mauritânia. Pelo contrário, como veremos depois, a Mauritânia tentou adotar uma abordagem conciliadora tanto com o governo de transição quanto com os russos. Porém, especialmente recentemente, houve episódios de invasão de malianos e russos em vilarejos na fronteira com a Mauritânia, com o assassinato de vários civis. E isso levou as relações entre Mali e Mauritânia ao seu ponto mais baixo da história. Há um fator, porém, que deve ser considerado, que certamente foi verdadeiro no início da Guerra Civil, em 2012. Vários tuaregues malianos faziam parte da chamada Legião do Deserto de Gaddafi. Depois foram desmobilizados da Líbia e voltaram para casa. Eles haviam comentado sobre outros movimentos parecidos de tuaregues vindos da Líbia. Foram desmobilizados. Voltaram para o Mali. Não sei o quanto isso pode ser um fator, com certeza foi determinante no início da crise. 2012, 2013. Mas não é uma hipótese descabida. Se o Mirko passar para o próximo slide... Espera, antes uma pergunta. Existe um comando conjunto com as forças rebeldes? Sim. Há um comando conjunto dos rebeldes. E eu queria te perguntar justamente primeiro sobre o que divergiam, sobre o que não concordavam além do inimigo, e qual é a sua análise sobre o fato de terem se unido justamente agora e terem se coordenado? Então, ok, é uma pergunta que me traz várias lembranças à mente. Então, o grupo de apoio ao Islã e aos muçulmanos, JNIM, Jamaat Nusrat wal Islam wal Muslimin, é o principal grupo insurgente pró-Al-Qaeda. Ele nasceu da fusão de 4 grupos armados jihadistas. Como frequentemente acontece também em outros conflitos africanos, são muito fluidos, então eles se aliam e brigam entre si de maneira bastante simples. Esse grupo foi fundado por 4 grupos, tendencialmente jihadistas, que se uniram, que são a Al-Qaeda, no Maghreb Islâmico, Al-Murabitun, o Batalhão da Macina, a Frente de Libertação da Macina, que é predominantemente PEL. E aquele que vocês veem no centro atrás, testemunha da HP, é Yad Agali, que é fundamentalmente o chefe do JNIM. Yad, atualmente, na minha opinião, é o político, um dos 2 políticos mais poderosos do Mali. Nenhum dos 2 faz parte da junta. Histórias absurdas. Ele lutou com Gaddafi. Existem fotos dele jovem com Gaddafi. Gaddafi era um grande amigo dele. Ele disse que lutou no Líbano. Foi um revolucionário. Tuareg, ele se rebelou contra o governo malinês 2 vezes. Dizem as lendas que ele também tinha um certo gosto por charutos, a ponto de ser apelidado de Che Guevara dos Tuaregues. E estamos falando basicamente de um político, que em certo momento diz ter feito uma viagem à Arábia Saudita, onde ele era cônsul do Mali em Jeddah. E diz lá que teve essa, iluminação religiosa e que se tornou um salafista. Agora, quando falamos de Agali, independentemente da sua biografia, sobre o quanto é realmente sincera essa sua adesão, uma causa religiosa, ainda assim, estamos falando de um homem que não tem muito peso em termos sociais entre os tuaregues, mas ele conseguiu subir na hierarquia dos Kalatassi, dos Lifogas, praticamente com o uso da violência, ou seja, ele se tornou influente porque é considerado um grande combatente, não é considerado alguém de nobreza de sangue, mas é um bom combatente. Um pequeno detalhe que pode ser interessante: a nobreza entre os tuaregues, pelo menos entre os tuaregues do Mali, não é patriarcal, mas sim matrilinear. Assim, seu papel na sociedade é definido pela mãe, não pelo pai. Que é completamente o oposto de... Os progressistas democratas nos Estados Unidos vão ficar felizes com essas coisas? Mas a família de Yad não é tão importante assim.
O JNL passa por várias fases de evolução. Quando ainda havia grupos separados, entre 2012 e 2013, eles destacam essa interpretação forte e draconiana da Sharia. Posteriormente, com o surgimento do J-Imin, Iyad passa a defender uma teoria de governo diferente. Não podemos começar a chicotear pessoas ou cortar mãos. Nós devemos impor uma liderança, uma governança muçulmana, islâmica, baseada, por exemplo, no fato de que você deve usar o véu, que não deve consumir drogas, que não deve beber álcool, que deve fazer as orações. Porém, tirando essa base, aqui obviamente eles oferecem um serviço judiciário e uma administração da justiça, do direito, com tribunais islâmicos, que alguns cidadãos, com ou sem razão, consideram mais eficientes ou menos corruptos do que os do governo atual. Então eles impõem esse novo tipo de governança e conseguem, pelo menos em determinadas partes da sociedade malinense, garantir para si uma espécie de crédito. A aliança que se forma, pode passar para o próximo slide, é com a Frente de Libertação do Azawad. Vocês se lembram quando eu dizia que Iyad não tem uma nobreza de escravos? Então, Al-Ghada Al-Tallah, que é o líder da Frente de Libertação do Azawad, é basicamente quem possui essa nobreza de escravos. Então, o que acontece? Assim, se fundem as duas almas dos Tuareg, com base, obviamente, existem diferenças. A FLA diz que luta pela independência do Azawad, um projeto geopolítico bastante nebuloso, que não se entende onde começa e onde termina. Basta pensar que eu conheci um diplomata que esteve nos acordos de Argel, participou dos acordos de Argel após a Guerra Civil de 2013. Em Ilmainen, ele me disse que cerca de 25 dias foram passados debatendo sobre o que diabos era, do ponto de vista jurídico e geopolítico, esse tal de Azawad. Então, 25 dias se passaram assim. As negociações na Argélia duraram bastante tempo. Bilal al-Sherif é o porta-voz da FLA, também é da nobreza Tuareg, e depois tem Agha Mahmoud, que é Agha Mahmoud, que é Esgatia. Agora, quando eu te disse que o governo malinês cometeu todos os erros possíveis, até chegar a 2020, chegou a essa ofensiva aqui. Bem, se todos os inimigos se uniram, alguma coisa ele deve ter feito. Exatamente. Então, depois da Guerra Civil de 2013, os jihadistas, digamos os franceses, os argelinos e o governo do Mali, eles conseguem romper essa frente única, pegando alguns tuaregues que têm reivindicações mais de tipo autonomista, mas laicas, entre muitas aspas, e dizem: vocês vão fazer parte de uma coordenação de grupos armados que é pró-governo, ok? E esses são, em resumo, os acordos de Argel. Quando Goita assume o poder, faz aliança com os russos, decide romper a aliança na prática. Ou seja, não romper o tratado oficialmente, mas acabar com a aliança com os tuaregues na prática. Reocupando Kidal em 2023. Kidal é reocupada em 2023, depois que, no verão de 2022, esses mesmos grupos haviam lutado e morrido para bloquear a ofensiva do Estado Islâmico, que tentou, a partir de Burkina Faso, avançar em direção às regiões centrais do Mali. Escolha completamente absurda, ou melhor, Goita diz: eu e os russos me apoiam, então no final posso me dar ao luxo de romper com vocês. Apesar de na época se chamar a plataforma, a coordenação dos movimentos pelo Azawad, enfim, toda essa série de grupos tentou manter de pé os acordos de Argel. Pequeno detalhe, mas por que Goita faz isso? É uma escolha discutível, mas não ilógica. Uma teoria da conspiração, aliás alimentada também pela propaganda russa, dizia que os franceses usavam Kidal e os tuaregues para abastecer os grupos jihadistas com armas. Olha, desculpa, essa eu também já ouvi, porque você sabe, eu sempre pesquiso antes. Quer dizer
Que os franceses que foram expulsos disseram: perfeito, vamos alimentar assim, eles vão sentir nossa falta e expulsar os russos de novo. Isso é algo que... Isso é uma reformulação. É uma reformulação do que foi feito por Aveglio. Isso que você está dizendo é a versão 2.0, depois que os franceses foram expulsos. Anteriormente, quando os franceses estavam lá e havia a MINUSMA, dizem. Não, na verdade, Kidal não era administrada pela MINUSMA. Era a Operação Internacional. Sim, das Nações Unidas, da qual eu fui indigno em Weisbord por um período. A questão é, a cidade de Kidal, pelos acordos de Argel, não era governada pelo governo maliano, era governada pelos tuaregues, que porém eram fiéis ao governo do Mali, ok? A conspiração é, os franceses usam essa cidade, essa capital dos tuaregues, para abastecer os jihadistas com armas, justificando a presença deles aqui. Porém agora, Kidal está sob o controle do governo do Mali há 2 anos, e os jihadistas ficaram mais fortes. Algo não faz sentido. Além disso... Não é que aquele que se converteu ao salafismo, além de ter ido lá, de ter sido iluminado, talvez tenha voltado com alguma maleta? Não, mas isso foi antes da Guerra Civil. Foi antes da Guerra Civil. O Gali, segundo a Lora, vou te dizer bem honestamente, o Gali não luta tanto por fervor religioso, ele quer simplesmente obter um domínio reconhecido sobre Kidal. É uma grande autonomia administrativa. Tanto é que, como veremos melhor daqui a pouco, juntando alguns pontos, independentemente de o que muita gente diz, porque eu ouvi falar, efeito sírio, antes de mais nada... Anos atrás era o efeito Afeganistão, e então o Mali era como o Afeganistão, como a Síria. Ao contrário de Achara e ao contrário dos talibãs, eles, na minha opinião, não querem governar. Isso porque é um país imenso e eles não... Cada um quer o seu pequeno feudo histórico e depois eles querem... estabelecer uma negociação, veremos isso nos cenários, eles querem estabelecer uma negociação com o governo do Mali. Tanto é que eles, tirando Kidal, não administram nenhum centro urbano relevante em termos numéricos, em termos estratégicos. E na minha opinião, Incógne deveria adotar a minha frase, que é a seguinte: que valor vocês dão ao seu tempo? Eu dou muito valor, então para mim, ser incomodado pelo fulano do call center que quer me vender a 50ª tarifa de energia, quando eu já estou com o mesmo contrato há anos, se me permitem, vale menos do que os 5 euros que pago pelo Incógne. A minha frase que é: você. Acho que você me silenciou. Não. Você é pago milhões pelo patrocinador e não vem aqui fazer propaganda do patrocinador. Você me silenciou bem na minha fala. Estávamos dizendo, então, basicamente, a aliança santa ou não santa, dependendo do ponto de vista, parece ser comprovada também por este vídeo. Este é, na minha opinião, o vídeo mais interessante das operações do dia 25 de abril. Está vendo esse jogo de reflexos? Essas são as vozes, incluindo a de Agali. Não sou tão especialista assim na voz de Intalá. De qualquer forma, eles estavam acompanhando as operações em andamento do dia 25 de abril e publicaram esse vídeo para mostrar como estavam, de certa forma, coordenando tudo juntos. Obviamente, a aliança entre a FLA e o JNIM também foi posteriormente reconhecida pelo JNIM no comunicado de reivindicação dos ataques de 25 de abril. De onde vem essa aliança? A aliança surge fundamentalmente de um ponto de vista militar, não faz absolutamente nenhum sentido. Não. Absolutamente. Eles avançam em coluna, todos ficam presos aqui. Se receberem 2 tiros de morteiro, 10, 15 o que são. O caminhão, a Toyota, todos pulam pelos ares. Então é óbvio que isso foi feito só para mostrar: olhem, estamos em movimento. Mas não é uma coluna tática, não é assim que se movimenta. Não, a questão era mostrar que Intala e Agali seguiram a ofensiva juntos. Então era para dar uma prova tangível, fora de qualquer especulação, para demonstrar que houve uma coordenação das operações. Nesse sentido, a operação foi uma atividade realizada.
Outro ponto, é verdade. Eu acredito que a natureza dessa aliança foi, como dizer, vamos nos unir e encontrar uma maneira de pressionar o governo a negociar. Então, como eu te dizia antes, a importância das motos, essa é uma das motos que eles usaram, com metralhadora montada. Não sei se você também vai fazer uma coisa dessas, mas eu não quero responsabilidade. a riguardo. Sì, Não sei, o que é uma disca? Montar uma disca assim atrás da moto, sabe? Se você tentar atirar. Meu Deus, você para e atira, porque se tentar, sim, essa é a ideia. Se atirar atrás, você não vai a lugar nenhum. Não, impossível. Mas a ideia é essa. Mas é isso que eu te digo, são motos para usar a... Velocidade das motos para se deslocar. il punto è far fuoco. Mas muitas andam assim. Digo, o tráfego de si não faz efeito. Não há solução. Estes são os lançadores de mísseis chineses recebidos há poucas semanas pelo governo do Mali. Não entendi. Parecem cópias do Zanvi. Sim, o lançador de mísseis acho que é um Peng alguma coisa, Peng Liang, algo assim. Mas reforço, nos últimos meses eles receberam muitas armas, claro que tem os drones turcos, logo depois tem o M24, tipo aquele que vimos que foi abatido em Gao, do slide seguinte. Exato. Veja, esses são os M24. Quando entregaram para eles, isso foi poucos meses depois do desdobramento do Wagner, tem outros também. Eles não tinham dado para eles as aletas com os sistemas com os pilones subalares, estou te falando. Exato. Então estou te dizendo... Era só uma canhoneira essa aqui, você atirava abrindo, faria sentido, faria sentido. Porque depois estão circulando outros vídeos do Africa Corps, lançados mais recentemente, onde dá para ver que eles realmente atiram de cima, atiram com a canhoneira, aquela giratória. Não adianta ter lançadores de foguetes, talvez nem tenham dinheiro para reabastecê-los. Lançadores de mísseis não servem para nada. Aquelas gôndolas lança-mísseis provavelmente recebem um par de metralhadoras nas laterais e são usadas como canhoneira. Então, já que você acompanha a guerra na Ucrânia, queria saber, eles estão economizando para usar na Ucrânia ou preferem usar na Itália e com os malianos? Não. Entendi. Não, você entendeu errado. Não. Os helicópteros foram quase retirados da guerra na Ucrânia depois de sofrerem mais de 300 perdas no primeiro ano. Eles se tornaram quase inúteis. O último uso, digamos, massivo de helicópteros foi durante a ofensiva ucraniana em 2023, quando os russos, na primeira semana, tinham os K-52 Alligator que destruíam os Bradley e outros veículos que tentavam romper as linhas. Fora isso, as poucas aparições que vemos de helicópteros são ou para transportar rapidamente algum pequeno grupo, eles ainda servem para isso. Ou no máximo lançam foguetes em modo balístico, então o helicóptero se inclina para cima, digamos assim. Em modo balístico, lança os foguetes e depois vai embora. Helicópteros que fazem ataque, que fazem interdição, que vão atrás das linhas inimigas, não se vê mais. Do ponto de vista das perdas aéreas em proporção numérica, o corpo de helicópteros russo é o que teve mais perdas do que qualquer outra força armada russa durante esta guerra. Não, mas com Lima, porque eu li uma entrevista com o chefe do Estado-Maior, Portolano, que disse a mesma coisa. Disse que a guerra na Ucrânia mostrou que os helicópteros, no futuro, serão usados muito menos. Então com Lima. De qualquer forma, isso é algo que ele percebeu entre os malianos. Obviamente, estamos falando de uma guerra do tipo insurgente, então certamente você não precisa enfrentar o exército ucraniano. Estes, por outro lado, são os clássicos TB2, que obviamente o Mali também conseguiu. Alguns desses TB2 estavam em Kidal, e então, neste momento, estarão nas mãos, terão sido desmontados, de qualquer forma estão sob o controle dos insurgentes. Seria preciso ver que tipo de uso eles poderiam fazer, ou quem talvez poderia pagá-los para ter acesso a um TB2. Porém, se você for adiante, tem uma ideia de como eles usam os drones. Este é um vídeo publicado pela FLA. Na verdade,
FLA e JNIM, leve em conta que juntos eles empregaram duas formas diferentes de usar os drones. Estas são imagens de 25 de abril. Elas deveriam mostrar o uso de drones. Este é um quadricóptero, eu acho, contra os russos em Kidal. Obrigado. Ok? É assim que eles estão usando. Tendencialmente, não sei se a FLA poderia ter como usar TB2, mas acho bem difícil. Enquanto o JNIM usa o quadricóptero de forma clássica, no sentido de colocar o míssil em cima, fazer ele voar e soltar a bomba em um ponto. Eles os utilizam predominantemente da mesma forma, ou seja, como úteis para o enfraquecimento das reservas das forças na base em terra. Aqui, este é mais ou menos um tipo de quadricóptero utilizado pelo JNIM. Eles colocam a bomba embaixo e assim por diante, sim. O de antes era aquele com o circuito que praticamente se fecha quando atinge alguma coisa. Veja aquele bastão com um fio estranho que, ao tocar, fecha o circuito e explode. Exato. Não seria um drone carregado se for isso mesmo. Obrigado. E em seguida, estes são outros exemplos do uso de drones por parte da FLA. Neste caso, era outra operação, era principalmente para atingir veículos de logística. De qualquer forma, isso mostra que o paradoxo ou a popularização de certas tecnologias. Esta guerra começou com um dos dois lados tendo efetivamente o domínio do ar. E agora, no entanto, até os insurgentes têm suas próprias forças aéreas. Vamos revisar rapidamente o que aconteceu em seguida. Mostre a imagem de Goita. Goita, praticamente nos dias seguintes ao ataque, apareceu usando essa máscara aqui. Sinceramente, não entendi o motivo, mas as primeiras coisas que ele fez foram duas: encontrar a delegação russa e o encarregado de negócios em Bamako e iniciar uma purga interna onde altos comandantes foram presos, acusados com ou sem razão de terem colaborado. Não ficou claro se colaboraram com os insurgentes ou se tentaram derrubar o governo, ou seja, dar um golpe de Estado no momento em que os ataques estavam acontecendo. Posteriormente, no dia 26, esse JNIM declarou o bloqueio da capital. Ou seja, pelo que eles dizem, não entra nem sai nenhum veículo de Bamako. Agora não seria, digamos, uma lice você ver, aliás, você vê, olha, esse é ele que compareceu ao funeral de Camaral. E, aliás, se não me engano, sim, ele estava escoltado. Não estava escoltado. Ele também estava escoltado pelos russos. Não estava escoltado pelos russos. Não sei. De qualquer forma, esse é ele no funeral de Camarão. Tudo isso depois de várias horas, muitas horas, em que ele ficou em segurança, digamos assim. Ele não apareceu. Depois ela reapareceu na televisão após dar início a essas prisões, dizendo para permanecermos unidos contra o terrorismo. A notícia de hoje, Goita também assumiu interinamente o cargo de ministro da Defesa, então ele substituiu Camarão. Portanto, isso significa que até hoje ele pessoalmente controla qualquer força de apoio além das Forças Armadas. Ele também vai gerenciar as relações com o Africa Corps, vai gerenciar as relações com os mercenários. Os mercenários, vamos chamá-los de mercenários, enfim, com os contratados turcos. Como eu estava dizendo, o JNIM declarou o bloqueio da capital Bamako. Nada entra e nada sai. O aspecto, na minha opinião, interessante de notar é que o JNIM já implementou um bloqueio da capital desde o outono passado. Não levou, como alguns disseram, a um verdadeiro cerco. Ou seja, os bens entram e saem de Bamako, simplesmente em quantidade menor do que antes. Em particular, o que chama a atenção é o bloqueio dos combustíveis, ou seja, como o Mali importa combustível principalmente do Senegal e da Guiné. Os caminhões que são bloqueados.
na entrada da cidade, ou em alguns casos, talvez nem atinjam as equipes, simplesmente colocam fogo nos caminhões. Isso pode ter um efeito, além de impactar a vida da população, também sobre as tropas, sobre o exército, porque você fica sem combustível para os veículos. Não está exatamente claro se o JNIM realmente já conseguiu implementar esse bloqueio, ou se conseguiu implementá-lo de forma geral. Algumas fontes dizem que é um bloqueio da cidade que está ganhando força gradualmente. Outros relatam que, por enquanto, a situação está praticamente igual. Em 24 de abril, portanto, estava exatamente como antes. Se você for mais adiante, deveria haver um mapa onde podemos mostrar mais ou menos como funciona o bloqueio que o JNIM está implementando. Então essa é mais ou menos a situação atual a nível regional. Uma pequena questão. Então, como vocês sabem, o Mali faz parte, quem acompanha esses fatos sabe, o Mali faz parte da Aliança dos Estados do Sahel, que seria a aliança entre esses 3 governos de transição, Mali, Níger e Burkina Faso. Todos os 3 apoiados pelos russos, todos os 3 envolvidos na insurreição do Sahel, todos os 3 que expulsaram os franceses, as tropas francesas de seu próprio território. A situação é essa. Os governos do Sahel, obviamente, expressaram solidariedade ao Mali. Dizem que algumas fontes, ainda não confirmadas, afirmam que teriam realizado também ataques de represália, ataques aéreos, contra as posições da FLA Kidal. Sinceramente, isso eu só encontrei escrito na mídia, nos veículos próximos à Aliança dos Estados do Sahel. Esses 3 governos montaram uma força conjunta de, segundo o que dizem, 15 mil homens. Por enquanto, ela não está em movimento. Pelo menos oficialmente, esse tipo de força de reação rápida ainda não foi ativada. Chame como quiser. Em força de prontidão. Com certeza, por questões de segurança, o governo do Níger cancelou o desfile de 1º de maio, que acontece todos os anos no Níger para celebrar o Dia do Trabalhador. Burkina Faso, liderado pelo capitão Traoré, aumentou o nível de segurança interna. Isso, na minha opinião, é bastante evidente. Esse ataque preocupa muito a Aliança dos Estados do Sahel. Isso porque eles tinham sancionado, queriam fazer a intervenção e tudo mais, depois não aconteceu nada. Exatamente, depois não aconteceu nada. Devo dizer que, entre muitas coisas, na minha opinião, entre as muitas escolhas discutíveis adotadas pelo governo de transição do Mali, houve uma tentativa séria, 2 tentativas sérias de mediação entre o ECOPAS e as juntas do governo de transição do Sahel. Desculpem. Por parte do Senegal e por parte da ICANA. Mas em ambos os casos, eles não confiaram, não quiseram dar continuidade a esse tipo de abertura. Aliás, a situação é paradoxal, porque os governos da Aliança dos Estados do Sahel saíram do ECOPAS. Mas ainda fazem parte da União Monetária da África Ocidental, que é a parte, digamos, que administra o franco CFA e a parte financeira. Criou-se uma situação absurda, até com divergências nas políticas financeiras. Ou seja, os países da AES, com razão, aumentam o orçamento, fazem muitos gastos públicos, e a UEMOA diz: não, precisamos manter o orçamento sob controle, mas isso é só para mostrar como o Relacionamento entre AES e ECOPAS é bastante complexo nesta fase. Após a retirada negociada dos grupos russos, Os demais governos africanos que dependem desses acordos amplamente divulgados já sinalizaram se desejam continuar? Não. Não. Mas no momento não. Os russos continuam onde já estavam. Mais do que tudo, o que está ganhando força, mas também é uma tendência que já existe há algum tempo, é que muitos querem trabalhar com a Turquia. Mas sabe o que é? O problema é que Rússia ou Turquia, mas em certo ponto você acaba ficando sobrecarregado de qualquer jeito. Porque quantos TB2 você consegue produzir para abastecer cada estado?
Sabe o que é? Os TB2 não carregam muita munição, ou seja, funcionam melhor contra tropas realmente blindadas ou algo assim. Você acaba sendo parado. Eles usaram eles. Com motocicletas, até mesmo com os TB2. Não que você faça muito, né? Não, mas para eles é um símbolo. Para eles, são um símbolo. Mas não, no momento ninguém está questionando a Afrika Korps. Pode ser que no futuro, talvez, determinados governos, ao se depararem com a escolha, devo receber treinamento dos russos ou dos turcos, possam decidir receber treinamento dos turcos. Isso sim. Mas no momento não. Neste momento tudo permaneceu assim. Mas também porque são decisões, deliberações que levam tempo, que envolvem negociações, que são questões delicadas a serem resolvidas. Então, se algum dia houver uma retirada dos russos ou um pedido para que os russos vão embora, não é algo que acontece em uma semana, entende? Mas não, no momento eles estão lá. E no momento eles, como eu te disse, se reagruparam em Bamako, porque o ponto é esse. Se você olhar esse mapa do bloqueio, acho que pode ser útil para fazermos algumas considerações. E o próximo? Não. Certo. Qual era o vídeo anterior mesmo? Desculpa. Então, sim, não. Este é simplesmente o vídeo de Bina Diarra, o porta-voz do Jotanin, que anuncia o bloqueio de Bamako. Se você for ao mapa, aliás, ele também passou por um rebranding, porque... Prima il video che faceva De qualquer jeito. Então, o que acontece? Este era um mapa que eu já tinha mostrado para vocês em 2024, na live sobre os atentados em Bamako. Este é um mapa que mostra basicamente os tipos de ataques que foram realizados pelo Jenin nos arredores da capital em um período que vai de 2020 a 2024. Mais ou menos a mesma coisa está acontecendo agora com o bloqueio da capital. Você tem esses homens do Jenin, mas às vezes também unidades muito reduzidas. risicate. Compostas por 4 homens, 4 ou 5 homens talvez. Com um grupo maior de apoio, ainda assim estamos falando de cerca de 20 pessoas que estão cercando as ruas de Didna, Le vie da cidade. della capitale. O que acontece nesse sentido, então, é que, como eu disse antes, eu sei que há... Sabe, não é que você precise controlar isso. Só de torná-las inviáveis você já cria um. Então, Isso cria um efeito dominó, porque, por exemplo, já tinha acontecido na época com os caminhoneiros do Serga. Disseram que não fariam mais esse trajeto. E houve também um momento de tensão, mais um ponto político. Isso mostra que o Estado Central nem sequer controla as estradas. Exato. exato. Tanto é que ali também, se quiserem, em uma escala muito menor, é o mesmo raciocínio que fazemos depois sobre os navios comerciais, com o Estreito de Hormuz. Ou seja, para passar por uma rota movimentada e perigosa, você acaba enfrentando esse problema. Agora, o Afrika Korps começou a divulgar essas imagens. Ou seja, depois que o Jenin anunciou o bloqueio de Bamako, eles começaram a divulgar essas imagens dizendo: nós garantiremos o fornecimento de bens para Bamako. Me parece que isso também é difícil, porque se o resto do país, mesmo assim, não consegue... Se esses veículos trazem petróleo, me parece que é um bom alvo. Basta um drone e aqui você causa um efeito dominó. Exato. Mas eu gostaria de trazer a questão de volta para o plano político por um momento. Então, uma teoria bastante difundida é que o Jenin deveria agir como a Shara ou os talibãs. Ponto. Entra a Bamako e consegue, enfim, essas coisas, e entra na cidade assumindo o governo do país. Eu não acho que colocar um bloqueio na capital seja sinal disso aqui. Colocar um bloqueio na capital é, sinceramente, tentar iniciar uma negociação política com o governo. Talvez porque, assim, pressionando a elite, a classe dirigente, em algum momento você diz: ok, quando até Goita não quiser negociar, ele será derrubado e em seu lugar subirá outra pessoa que pode estar mais disposta a abrir negociações conosco.
Mas a ideia que eu defendo há vários anos é que o objetivo do Jenin nunca foi governar o país. Eles querem se abrir para algum tipo de negociação política, Que alguém governe o país e nós fiquemos independentes. ou pelo menos garantir para nós uma maior independência, talvez em nível ideológico, garantir para nós um certo papel da religião no futuro. Porque não é que eles querem governar os outros, aqueles que talvez estejam no sul do país, eles querem a própria independência. Depois, se alguém quiser administrar o resto, que faça isso. Mas principalmente porque, me desculpe, sinto que em muitos conflitos isso não é considerado. Fator demográfico. Ou seja, um país tão vasto. Na melhor das hipóteses, mas na melhor mesmo, tipo Wild, o Jenin com 20 mil homens, como você mantém um país assim? Mal dão nem para controlar Bamako. Então, basicamente, essas são uma série de táticas que, na minha opinião, são focadas em iniciar uma discussão política. Ou seja, eu não posso dominar o país, mas posso desestabilizá-lo. Tenho força suficiente para desestabilizá-lo até mesmo nas partes onde você governa. Ou, de todo modo, para tirar sua credibilidade. Porque se a receita do governo malinês sempre foi dizer, graças aos russos, nós podemos vencer militarmente. Ou seja, vamos dizer que a narrativa do governo malinês teve dois momentos. O primeiro foi, graças aos russos, podemos derrotá-los militarmente. Depois dos ataques em Bamako, em 2024, começou-se a dizer, sim, em algum momento vamos negociar, mas a partir de uma posição de força. O problema, porém, é, sim... Também essa posição. Você falou bem sobre essa questão da posição de força. Forças desse tipo não têm capacidade de manter o território. Eles podem fazer isso. Dada também a natureza do terreno e o equipamento, podem realizar esse tipo de incursão. Por um tempo. Não é sustentável a longo prazo. Não, mas vou te dizer mais. Eles não podem temer nenhuma cidade que não seja Kidal. E de qualquer forma, você mantém Kidal porque agora são dois grupos distintos que se aliaram. Você está perto, as linhas logísticas são mais curtas, é a sua região, é o seu povo, na maior parte. E fazendo isso, eles pretendem iniciar uma discussão de caráter político. E, principalmente, há uma dificuldade também por parte dos malianos em manter tropas regulares, em manter as posições. Então, sinceramente, eu tenho dificuldade em imaginar um cenário como o da Síria. Eu já disse que nem mesmo Al-Shara entrou em Damasco apenas com aqueles de Hayat Harira. Teve toda uma série de alianças. E também, exato. Laicos, jihadistas, tinha de tudo. Quem é esse personagem? Isso que eu queria mostrar para vocês também faz parte da guerra de propaganda que mencionamos. Ou seja, logo após a queda de Kidal, a IS, a propaganda russa, começaram a mostrar imagens dizendo que havia violências étnicas e que os tuaregues estavam atacando os negros. Peu, Bambara, o que você quiser. Na verdade, eu já disse que acho perfeitamente possível que isso tenha acontecido. Que tenham ocorrido violências interétnicas. Este é um vídeo de Aljaba Sajintala, ou seja, do chefe da FLA, do principal chefe da FLA, que mandou se filmar enquanto andava pelos vilarejos, para tranquilizar as pessoas, dizendo, não será feito nenhum mal a vocês. Ele também apareceu no vídeo com essa criança dizendo, agora vamos trazer remédios, vamos melhorar a situação de vocês e assim por diante. As causas do fracasso da Operação Barkhane são as mesmas das causas do fracasso da operação atual, no sentido de que Barkhane... Em primeiro lugar, nunca entendi por que tudo começou com uma operação chamada Serval, que era focada única e exclusivamente no Mali. Depois, os franceses decidiram expandi-la para toda a região. Eles dizem que foi porque os grupos jihadistas começaram a proliferar em toda a região, então, em certo momento, a operação foi ampliada. No início, os efeitos de longo prazo aparecem na foto. 3 governos de transição, dirigidos por militares e muito hostis à presença francesa. Burkina Faso e os outros pretendem fazer algo, eles já se mexeram. E como eu disse antes... Há uma força de prontidão de 15 mil homens. Eles foram imediatamente para a fronteira.
Breve atualização sobre Burkina Faso. 2 semanas atrás, houve uma grande polêmica por causa de uma reportagem da Sky News, Reino Unido, com uma jornalista. Na minha opinião, a reportagem estava bem feita. Ela foi até Burkina Faso, entrevistou Traoré pessoalmente e depois mostrou um panorama de como é a vida em Burkina Faso durante a insurreição. Antes de mais nada, não estou recomendando isso, seria de se esperar uma vida típica de uma zona de guerra, ou seja, em Ouagadougou, na capital, tem o festival de cinema, então a situação parece bastante normal. Claro, mas depois, nos arredores, entre os campos de refugiados, pois são pessoas que fogem das zonas rurais para Burkina Faso. Agora, Traoré, entrevistado por essa jornalista que foi atacada nas redes sociais e muito criticada em Burkina Faso, dizendo que ela tinha feito propaganda contra o governo, contra uma revolução de Burkina Faso. O vídeo, com cerca de 15 minutos, está no YouTube. Na minha opinião, é uma reportagem bem feita e bastante neutra. Mas Traoré disse: não existe isso, nós não temos esse problema. O problema é a insurreição. Os jihadistas estão apenas em 45 vilarejos no norte e, portanto, a situação está sob controle. É simplesmente a propaganda do Ocidente que quer pintar o nosso país como se estivesse em guerra. Mas teve esse episódio do dia 25 de abril, e por mais que não pareça que tenha sido, pelo menos por enquanto, modificada. A inércia do conflito em Burkina Faso, porém, fez com que aumentassem imediatamente o nível de segurança em Ouagadougou. Então o medo existe. Como eu disse antes, em Niamey eles cancelaram o desfile de 1º de maio, então o medo existe em Niamey. Aliás, no Níger, há poucas semanas começaram a entrar em confronto o Jotanim, o Estado Islâmico no Grande Saara, ou seja, o Estado Islâmico da África Ocidental. Eles começaram. Eles se enfrentaram em território nigerino, algo que tinha pouquíssimos precedentes na época. Mas até hoje essa força de prontidão não foi mobilizada. Como eu te disse antes, em algumas redes sociais pró-aliança dos estados do Sahel, relatam que teriam realizado ataques aéreos contra as posições da FLA do Jotanim na área de Kidal. No momento, digamos, mesmo levando isso em consideração, não me parece que isso tenha sido o prenúncio de uma contraofensiva. O que posso te dizer é que fontes locais dizem que os russos e os malianos estão acumulando bastante munição para começar uma campanha aérea no norte. Pode ser que os russos recorram a uma solução ao estilo checheno, até porque, repito, sem querer ser arrogante, mas a contra-insurgência russa sempre foi aquela em que você arrasa a cidade. E também não há muitos centros urbanos, ou seja, eles vivem fora de Kidal, em áreas realmente... Não há muitos centros urbanos. Eu também tenho a impressão, mas me corrija se eu estiver errado, que mesmo na guerra na Ucrânia, a tática é sempre a mesma. Você destrói o centro urbano e depois manda o que acontecer lá dentro. O bombardeio. Digamos que as áreas urbanas europeias, por mais degradadas que sejam, como as da Ucrânia, certamente não são como as dessas regiões aqui. Aqui você não vai encontrar exatamente edifícios industriais onde possa montar uma defesa, uma fábrica, algo assim. Eu vi, são casas baixas. Tem também outro fator, como eu te disse na live anterior. Também com a Argélia, as relações estão reduzidas ao mínimo e Kidal é o posto avançado de retaguarda, ou seja, Tinsaguatel estão na fronteira com a Argélia. A Argélia já abateu um drone que entrou no território argelino. Não, acho que para os russos, de certa forma, até do ponto de vista diplomático, a Argélia é um ativo. Brigar com a Argélia por causa de Kidal, neste momento, vejo como algo bastante difícil. E considere também outra coisa. A relação com a Argélia piorou ainda mais. Por que o governo do Mali, no início de abril, quis reconhecer o plano de autonomia do Marrocos para o Saara Ocidental? Assim, basicamente indo contra a Frente Polisário, grupo independentista que é apoiado pela ONU da Argélia.
Por isso, basicamente, ok, eu entendo quem pensa que a França financia, quello per carità. mas o problema fundamental é, você brigou com todo mundo. Ou seja, para combater uma insurreição desse tipo, você precisa de aliados em nível regional. E agora, tirando os estados da Aliança e os estados do Sahel, você não tem. Aqui, este é o vídeo de Canik, dos turcos que estão realizando treinamento para o exército malinês, incluindo a guarda presidencial. Nesta fase, digamos, a avaliação da Turquia são muito mais altas do que eram antes. Isso eu digo porque o treinamento turco me parece de longe o melhor. Aquela que é garantida pelos russos, também porque, além disso, sendo um exército da OTAN, a Turquia, então, o tipo de protocolos... O tipo de coisas que ensinam são essas. Não sei, sinceramente. Eu acho que, quer dizer, a Turquia é muito discreta desse ponto de vista, no sentido de que talvez te deem o treinamento... Mas faz isso, mas não divulga. Sim, mas não é garantido que depois virem a sua guarda pretoriana. No sentido de que, para eles, você assina um contrato, depois, se não tem goida, tem outro, e o contrato é respeitado do mesmo jeito. Porém, até hoje, de uma maneira diferente e paradoxal, quem saiu ganhando com essa situação foi a Turquia. Porque, repito, pelo que diziam em Bamako, não só salvaram Goida, mas também garantiram, ajudaram muito ele na retomada do controle da capital. E também tem Outro sujeito que era os turcos, mas veremos em breve. Então, portanto, na minha opinião, como eu estava dizendo, o objetivo final do JNIM e da FLA é chegar a um acordo, abrir o máximo possível para negociações políticas, ou que o governo... Quem pode fazer essas negociações? Bem, com certeza, vá para o próximo slide. Este é um senhor que pode fazê-las. Ele é o Imam Mahmoud Dicko Salafita. Atualmente ele vive na Argélia, porque foi expulso pelo governo malinês, que de certa forma deixou claro que não gostava dos sermões dele, onde ele se expressou com termos muito duros em relação ao governo de transição e ao Goita, pessoalmente. E Dicko segue como um dos líderes espirituais mais importantes do país. Obviamente, não se deve esperar isso dele. O mestre Yoda, no caso, é um salafista. Ele acha que o Estado deve ser administrado. De acordo com o Alcorão, ele tem políticas específicas sobre as mulheres, tem políticas específicas sobre os homossexuais. Mas ele gosta dos Patek Philippe. Sim. Não, esse não acho que seja um Patek Philippe, sabe? Pelo que me lembro, ele na verdade é bastante austero, mas com certeza ele é um daqueles que hoje é reconhecido como credível pelo JNIM e pelo governo malinês. Ele é, aliás, o líder do principal movimento de oposição ao governo de transição. Ele lidera esse movimento estranho, que é um híbrido religioso e político, e que quer o retorno da democracia no país. Muitos acham que ele seria o único capaz, pelo menos, de agir como embaixador entre os jihadistas e I Tuareg da una parte e il Mali dall'altra. É interessante notar outra coisa. Por favor, vá para o próximo slide. Então, primeira coisa, bem, aqui é basicamente a coalizão das forças da República, de Dicko, que é essa organização de oposição à gestão espera. Pera, porque aqui eu tô de olho. Tipo, galera... O quê? Como assim? O quê? Galera, e aqui tem que ter um olho muito bom mesmo para encontrar essas coisas aqui. Como assim? Usei o Google Imagens rapidinho. Sim, é um Patek Philippe Pilot. Então ele ficou menos austero do que quando eu o acompanhava. Patek Philippe Pilot Travel Time Calatrava. Então, o que posso dizer a vocês, e que pode explicar o Patek Philippe, é que ele se formou na Arábia Saudita e foi treinado pelos, quer dizer, enfim, ele foi formado pelos sauditas.
que o colocaram à frente dessa organização salafista chamada Alto Conselho Islâmico do Mali, até 2013. Mas ele tem bom gosto, digo eu. Mas é topo de linha, Eu não entendo porcaria nenhuma. mas na frente de vocês, olha, carrega arquivo, relógio, só salvei o punho, olhem em... Oi? Obrigado, você. Obrigado, é de 19. Ah, 6.500. vai? Vai. 6.500, 6.600, qual é a diferença? Não, eu estava te dizendo, tirando a brincadeira, digo, lidera essa força de coalizão, coalizão pela força da República, da qual mostramos o documento antes. Isso aqui é uma declaração oficial com os ataques de 25 de abril, onde expressam solidariedade, dizem ao governo de transição para renunciar e dizem que é preciso abrir mediações com o Jotanin. Mas, e este é o meu Patek, Felipe, se você for para o próximo slide. Este é um comunicado das Forças de Libertação de Azawad, que diz que a Turquia pode ter um papel importante no futuro do país e que incentivam a Turquia a desempenhar um papel, a ser ponderada, a desempenhar um papel na resolução da crise em andamento. Então a junta gosta da Turquia por razões militares, os insurgentes, pelo menos uma parte deles, gostam da Turquia, digamos que os elementos mais ou menos estão todos aí. Se você for para o último slide... Exato. Enquanto isso, se é verdade que os russos e os malianos provavelmente estão preparando uma ofensiva, ao mesmo tempo, os tuaregues também fazem a parte deles. Então, basicamente, eles estão começando a reforçar as alianças com o resto dos grupos do norte. A Turquia, basicamente, esse é o papel dela. Enfim, ou será uma mediação, ou o conflito vai continuar. E os ucranianos, que eu vejo todo mundo dizendo que foram os ucranianos que armaram essas milícias e tal, mas olhando para os armamentos, sinceramente não tem nada a ver. Mas, não sei. Então, como eu te disse na última live, os ucranianos meio que surfaram um pouco nessa onda. Em termos de um vídeo, onde lançavam 2 drones e atingiam um sistema antiaéreo. Não. Tinha a foto que era... A foto deles com a bandeira da Ucrânia era claramente falsa. Tipo, era mesmo. Sim, aquela era falsa. Meu Deus, nessa fase não sei. Minha impressão é que eles simplesmente podem ter aprendido a usar, talvez até os argelinos, mas no sentido de que essa coisa de que os ucranianos estão em toda parte na África para eliminar os russos... Não sei, sempre me deixou desconfortável. Isso desvaloriza quem diz, porque se fosse verdade, parabéns aos ucranianos que conseguem eliminar. Não, de forma alguma. A guerra civil em Myanmar, que não tem nada a ver, se vocês olharem o último vídeo que fiz, que já deve ter 1 ano e meio, lá também usavam drones com a mesma técnica ucraniana que é usada no conflito na Ucrânia. Não é tão difícil copiar esse tipo de coisa, viu? Mas na verdade, isso acaba chegando até lá. Você não precisa de um ucraniano para te ensinar como usar um drone FPV. Né? Ou melhor, pode até ser verdade. Quando você fala de drones criados e desenvolvidos para uso militar, mas quando você fala de drones que na verdade são civis e acabam sendo adaptados, aí... Aqui também tem todo respeito pela Ucrânia, mas será que precisa mesmo vir alguém de Kiev te ensinar como usar? Acho que na verdade é um artifício que muitas vezes se usa na tentativa de manter esses países próximos e garantir o apoio deles no que diz respeito a competição, no que diz respeito o apoio deles na guerra com a Ucrânia. Isso sim. Mas objetivamente... Eu sou um pouco cético. E depois? Porque lá você tem um pouco de respeito. Para manter quem dá um pouco de respeito. Ensiná-la. Claramente estou um pouco cético. Então, eu diria que falamos tudo o que podia ser dito. Obrigado também por todas as explicações extremamente precisas. Foi uma live muito rica em informações. Vou disponibilizar o arquivo da apresentação que o Luciano fez para download, então vocês podem encontrar todos os links
Assim conhecem também outros analistas, como Thomas Wallinger, por exemplo, Clement Molin, que também acompanham esse assunto. Tem um ótimo artigo do Speed outro dia. Esse também não é ruim. É uma espécie de resuminho, tipo um guia rápido para quem não entende muito bem. Porque eu entendo que os nomes dos comandantes israelenses, lugares, etc., na geografia, é difícil entender essas coisas, mas lá está tudo alinhado. Estudem um pouco os mapas e deem uma olhada neles. Voltaremos no meio da semana para atualizar sobre a Ucrânia ou o que está acontecendo. E no Irã, porque vocês sabem como é, Trump está lá dizendo. Nós voltaremos, obviamente, no meio da semana, tipo a 82ª no Kuwait. Nesses dias ele está fazendo uns movimentos bem estranhos, então talvez seja até para assustar ou para atualizar, não ventilar, o quê? Mas digamos que se eu tivesse que apostar agora como isso vai acabar, é muito mais provável que continuem se atacando do que encontrem um acordo, já que ambos rejeitam todos os pontos um do outro. Então foi uma pausa para entrar, pausa entre aspas, 2 mísseis caíram hoje. Então, como vemos, foi a recepção do Irã aos Emirados Árabes. Fora da vida deles, não OPEP. Não OPEP, isso mesmo. Então, obrigado a todos vocês, muito obrigado a Luciano, e nos vemos nesses dias, quarta, quinta-feira, algo assim. Boa noite.